22, 21 ao 23, na verdade. Mateus 7, do 21 ao 23. Senhor, a palavra do Senhor vai dizer o seguinte: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios, realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, que praticam o mal. Amém? Pai, aqui está a tua palavra. Fala aos nossos corações nessa noite. Queremos ser ministrados por essa palavra. Queremos ser tocados por essa palavra. Queremos que o teu favor nos alcance, a tua graça nos alcance através dessa palavra, que seja uma palavra que venha transformar os nossos corações, que venha nos restaurar, que venha nos direcionar. Uma palavra que de fato faça que a gente saia daqui de uma forma diferente da qual entramos, que eu possa diminuir esse altar. Se eu venha crescer através da minha vida, quero apenas ser um instrumento em tuas mãos. Honra e glória do teu nome é que oro e te agradeço. Amém. Amém? Nós temos como tema hoje: nem toda voz é de Deus. Você crê nisso? Nem tudo que a gente escuta, nem tudo que nos direciona é de Deus. Por vezes, não estou falando que é o caso de hoje, e eu sempre tento me submeter ao Senhor para não pecar e não praticar iniquidade nesse sentido. Por vezes, nem tudo que o pastor falar para a sua vida vai ser de Deus. Por isso, há uma mensagem muito clara na Bíblia que nós devemos buscar a nossa experiência, a nossa intimidade, o nosso tempo com Deus. Porque aqueles que buscam, aqueles que olham para a Bíblia e a praticam e a consomem, esses são mais difíceis de serem enganados, de serem manipulados. Não estou falando que aqui é o meu caso e da pastora Jéssica. Eu tento sempre subir aqui e falar aquilo que Deus quer que eu faça, porque eu tenho muito temor. Porque depois eu posso prestar muitas contas se eu ficar aqui falando besteirinha que vem só do meu coração, das minhas ideias, da minha ideologia, do meu pensamento. Mas a gente precisa entender isso nessa noite, que nem toda voz é de Deus. Olha só, um garimpeiro passou por anos procurando ouro, e certo dia ele encontrou uma pedra brilhante. Ele ficou tão empolgado com aquilo que ele teve a certeza de que havia encontrado a sua fortuna. Vendeu todos os seus bens, fez muitos planos. Obrigado, Bruno. Ele vendeu todos os seus bens, fez muitos planos e imaginou o seu futuro. Mas dias depois ele descobriu que aquilo não se passava de uma pirita, que é conhecida como um ouro de tolo, né? É um sulfeto de ferro, né? Um mineral sulfeto de ferro, que é confundido aparentemente com ouro, mas não era ouro. Ele achou que era ouro, vendeu tudo que tinha, Bruno, aí fez a vida. Achou que tinha ganho na loteria. Dias depois ele descobriu que era uma pirita. Parecia ouro, brilhava como ouro, mas não era ouro. Foi a aparência que o enganou. Da mesma forma, nossa vida espiritual, nem toda voz que parece espiritual vem de Deus. Diga assim comigo: nem tudo que parece espiritual vem de Deus. Nem toda convicção que nós temos na nossa vida nasce do céu. Nem todo sentimento forte, emoções que são geradas num culto e um momento de louvor é uma direção de Deus. Podem ser muitas e muitas outras coisas. E a gente para pensar que a gente vive uma geração que fala muito sobre propósito, fala muito sobre direção, sobre revelação. Muitas decisões que são justificadas no nosso meio como: Deus mandou eu fazer, Deus mandou eu te falar. Já pegou aqueles profetas que falam: eis que te digo, né? Nada contra, né? Mas a gente vive numa geração que tem muito disso, né? Tem até um influencer que eu sigo, que ele é um influencer gospel, né? E aí ele faz umas piadinhas desse tipo, falando aquele profeta que revela o óbvio. Aí ele vai num cantor que é
pentecostal e falo, olha, eu olho para você, eu vejo as pessoas girando, eu vejo pessoas entrando no mistério. São coisas assim que são muito comuns, né? O profeta que revela o óbvio, algo que todo mundo fala. Então a gente vive numa geração que Deus mandou eu fazer, foi direção de Deus, Deus colocou meu coração. A gente pega tudo pro espiritual, coisas que às vezes estão ali reinando dentro de nós, porque nem tudo que recebe um título de rótulo espiritual nasceu de Deus. Às vezes nós chamamos de direção de Deus aquilo que é apenas um desejo do meio do teu coração. Nós chamamos de direcionamento de Deus aquilo que é minha e tua vontade. Às vezes chamamos de fé aquilo que é apenas uma vontade nossa. Eu tenho fé que Deus vai fazer aquilo na minha vida e Deus não te disse nada sobre aquilo. Deus nem sussurrou no teu ouvido, Deus nem levantou ninguém, mas são às vezes desejos que ardem no nosso coração, que a gente traz isso como algo espiritual, de que Deus nos prometeu, que Deus vai nos conceder. Às vezes nós chamamos voz de Deus aquilo que é apenas a voz do nosso coração. E aí que está o perigo, porque nós nem sempre erramos porque não ouvimos nada. Não é porque a gente deixou de ouvir a voz de Deus, aliás, que a gente erra, que a gente trilha caminhos errados. Muitas das vezes nós erramos porque ouvimos aquilo apenas que combina com o que a gente já quer, né? Deus, Ele sonda o meu coração, Ele sabe o que eu quero. Então é por esse caminho que Ele vai me levar. Nem sempre. Porque uma coisa é o nosso querer, outra coisa é o querer de Deus para a nossa vida. Uma coisa são os nossos desejos, as nossas vontades, os planos e sonhos que a gente faz no terreno, né? E não tem nada de errado nisso. Outras coisas são aquilo que Deus tem como plano e sonho para mim, para a tua vida. Então nem sempre erramos porque não ouvimos, erramos porque só ouvimos aquilo que combina muito com o que a gente já pensa, com o que a gente deseja. A gente estava aqui falando hoje, né, na escola dominical, sobre às vezes a dificuldade de a gente ser contrariado. A gente às vezes não gosta de ser contrariado por Deus, imagina pelos outros, né? Alguém chegar para você, não, você está pelo caminho errado. Esse caminho aí que você acha que vai dar bom, que é o que Deus tem para tua vida, não é caminho de perdição. A gente não quer ser contrariado, a gente quer as coisas do jeitinho que a gente já pensa, que a gente deseja. A gente quer que Deus testifique o nosso pensamento, o nosso plano, né? É tipo, Deus, o que eu preciso fazer para conseguir isso, né? Ao invés de Deus, o que você quer que eu faça? Olha como são perguntas totalmente diferentes, né? Deus, eu quero viver, né? Vou usar meu exemplo do meu passado. Deus, eu quero ser jogador de futebol. O que você vai fazer para eu ser jogador de futebol? É diferente de eu chegar e falar, Deus, o que você quer que eu seja? O que você quer que eu faça? O que você quer cumprir em minha vida? E aí uma frase que eu até postei durante essa semana, e esse sermão surge dessa frase, eu em casa refletindo muito, e Deus trouxe essa frase no meu coração. Eu até postei ela, e depois eu falei, eu acho que o sermão de domingo vai ser por essa linha, né? E a frase é o seguinte: quando a satisfação pessoal se veste de espiritualidade na minha e na sua vida, fica muito difícil eu e você diferenciar aquilo que é voz de Deus e aquilo que é voz do nosso próprio coração. Porque nem tudo que a gente chama de direção de Deus veio de Deus. Às vezes é um desejo nosso disfarçado de fé. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque isso é um perigo. Por isso existem pessoas que, sinceramente, eu acredito, elas acham que estão seguindo a Deus. Elas acham que estão seguindo a voz de Deus. Elas acham que estão no caminho certo, quando na verdade estão apenas seguindo seus próprios desejos. E é exatamente sobre isso que Jesus está falando nesse texto que a gente iniciou. É esse alerta que Jesus está falando aqui em Mateus 7. Nem toda voz que fala em nome de Deus vem de Deus. Nem toda direção espiritual nasceu do coração de Deus. Nem tudo que chamamos de vontade de Deus é de fato vontade de Deus. Qual o contexto aqui de Mateus 7? Eu te convido a participar da escola dominical. Você participar da escola dominical, você vai chegar bem preparado para as pregações que vai surgindo aqui, né? Não que eu só vou pregar sobre isso, mas hoje, por exemplo, é uma pregação em cima do Sermão do Monte. Quem está na escola dominical já vai ter muitas dicas aqui durante esse sermão. A gente está falando sobre a contracultura cristã, trabalhando aí o Sermão do Monte. Começamos agora nas bem-aventuranças e vamos até Mateus capítulo 7, que é o quê? Aqui é o encerramento do Sermão do Monte.
É Jesus ali ministrando sobre os seus discípulos, sobre o caráter que o cristão deve ter, a ambição que o cristão deve ter, a influência que o cristão deve ser, né? Como são os relacionamentos do cristão, o comprometimento do cristão, o comportamento, né? Jesus ele vai desenhando pra gente. Eu costumo falar que se a gente perdesse um dia todas as histórias e cartas da Bíblia e se sobrasse só o Sermão do Monte e a gente seguisse isso aqui, a gente seria bem próximo do que Jesus espera de nós, né? A gente viveria de fato um caráter daquilo que Ele espera de nós, porque esse sermão é algo surpreendente e libertador para mim e para a tua vida, e te convido a estudar em casa, ler em casa, Mateus capítulo 5, 6 e 7. Então aqui Jesus está falando, está chegando aqui no final do Sermão do Monte. Nos versos anteriores a gente vai ver que me parece que esse tema central se fala muito sobre discernimento. Jesus ele vai falar dos dois caminhos, ele vai falar da porta estreita, porta larga, né? Ele vai falar sempre de um paralelo, ele vai falar dos falsos profetas, ele vai falar aqui, que é o texto que a gente leu, dos verdadeiros e os falsos discípulos. Mais para frente ele vai falar dos dois fundamentos, né? Existe o homem que construiu a sua casa sobre a rocha e o homem que construiu a sua casa sobre a areia. Ele vai fazendo esse paralelo para falar acerca de um discernimento que nós precisamos ter na nossa vida, nas escolhas que nós fazemos. Perceba que esse tema é muito sobre isso. Jesus está ensinando que nem tudo que parece espiritual é genuinamente espiritual. Mateus do 7, do 21 ao 23, Jesus ele está desmontando a ideia de que a profissão verbal é suficiente, porque aqui são pessoas que estão declarando: eu fiz, Senhor, eu fiz isso para você, eu fiz isso em seu nome. E Jesus está querendo nos ensinar, Verônica, que nem sempre o que sai dos nossos lábios é suficiente. Nem sempre declarar com a nossa boca que nós somos cristãos, que nós servimos a esse Deus, que meu coração é dele, minha vida é entregue a ele, nem sempre isso é suficiente. Não basta reconhecer Jesus com os lábios. O critério do reino é muito simples: obediência à vontade de Deus. O critério do reino é muito simples. O contraste é: você diz ou você faz? Você é religioso ou você é obediente? Você vive de aparência ou essa é realmente uma realidade na tua vida? É uma realidade da tua essência. Jesus ele mostra que a atividade espiritual não é sinônimo de relacionamento com Deus. A gente costuma acreditar que as pessoas mais próximas de Deus são que falam em línguas estranhas, são que chegam dando profetada na minha e na tua vida, né? Que às vezes é usado para libertar. A gente tem esse costume. Tudo que a gente acha que é muito espiritual, a gente associa ao quê? A relacionamento profundo com Deus. Mas Jesus ele está nos falando aqui que nem toda atividade espiritual significa relacionamento com Deus. Jesus não disse para os discípulos: eu conheci vocês e depois deixei de conhecer, como às vezes acontece nos nossos relacionamentos, né? A gente costuma falar: nossa, né? A Ana Paula tá irreconhecível, ela não era assim quando eu conheci. O Júlio tá mudado, nossa. Jesus não tá falando isso. Olha, vocês ficaram diferentes, vocês começaram de um jeito e hoje vocês estão de outro jeito. Jesus está falando para eles: eu não vos conheço, eu nunca vos conheci. E aí a palavra conhecer aqui não é sobre informação. A gente tem muita informação de Jesus, a gente tem muita informação dos nossos irmãos, mas às vezes a gente não conhece. O conhecer aqui tem a ver com relacionamento, intimidade, comunhão. Essas pessoas conheciam o nome de Jesus, conheciam o ambiente religioso. Olha lá, pessoas como eu e você. Vocês conhecem Jesus? Vocês conhecem o que é um ambiente religioso, né? Vocês conhecem o que é estar na igreja, o que é ouvir palavras, pregações, escolas dominicais, estudo bíblico. Vocês conhecem tudo. Vocês conhecem às vezes a Bíblia inteira, se te perguntarem verso a verso. E Jesus não está falando sobre isso, porque aqui são pessoas que conheceram, que conheciam a linguagem espiritual. Pessoas que chegaram para ele e falaram: Jesus, eu expulsei demônios em teu nome. Olha o nível da galera que chegou. Eu curei em teu nome os enfermos, eu profetizei em teu nome, as coisas aconteceram. E Jesus está falando para essas pessoas: eu não vos conheço.
eu não vos conheço, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal, vocês que praticam a iniquidade. E a iniquidade aqui no texto, né, significa nada mais, na palavra grega, anomia, que significa viver sem submissão à autoridade, agir segundo a sua própria vontade, desprezar a lei ou o governo de Deus. Uma das coisas que eu sempre falo com vocês, que eu acho que sempre pega no evangelho, é o que me motiva a fazer as coisas. Às vezes a gente acha que faz as coisas para Deus, e até faz, e Deus realiza, porque eu costumo falar, quando eu ministro a cura na vida de alguém, Deus não é a minha oração, não é a minha ousadia e autoridade, é a minha fé somada à fé da pessoa. Porque se a pessoa não tem fé para receber cura, esqueça, não vai receber. Se a pessoa é incrédula, não vai receber. A gente pode ir ao joelho e orar durante 5 noites. Se a pessoa não crê que Deus pode curar ela, não vai acontecer, porque precisa ter fé. E não é só fé daquele que ora, é daquele que está recebendo a oração. Então a gente costuma achar que por conta dessas coisas, Deus ele está nos usando, né? É a motivação correta. Mas qual a motivação que essas pessoas que chegaram até Jesus, expulsou demônios, curou enfermos? O que ardia no coração delas? Era a obediência a Deus ou era vontade própria, né? De aparecer, né? De ser bem visto, de ser visto como um homem cheio de Deus ou uma mulher cheia de Deus. Essa não deve ser a minha e a tua ambição. E se você voltar aos capítulos anteriores desse Sermão do Monte, Jesus ele vai falar sobre a ambição do cristão e nos ensina qual deve ser a nossa ambição também. A palavra grega aqui da iniquidade é essa, anomia. Pessoas que viviam sem submissão à autoridade de Deus, agiam por vontade própria em nome de Deus, desprezavam o governo de Deus. A gente estudando hoje pela manhã, falando sobre ser manso, a gente entendeu que o manso é aquele que entendeu que não tem o controle da sua vida. Ele abandonou o seu orgulho, ele entende que Deus agora é quem tem o controle. Por isso que quando as coisas o afeta, o alcança, ele não reage, porque ele não precisa provar nada para ninguém. Ele não precisa reagir a todas as coisas. Ele não precisa sempre mostrar que ele tem razão. Ele consegue ser manso, humilde. E quando ele se manifesta, ele ainda se manifesta com gentileza. Ele ainda se manifesta sem se colocar num lugar de superioridade ao outro. Eu nunca posso olhar para vocês, não é porque eu estou no altar que tem 3 degrauzinhos, isso não significa que eu estou num lugar maior que o de vocês. Eu nunca posso olhar para vocês de cima para baixo. A gente falava na escola dominical que a cruz ela é vertical e horizontal, né? É o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com o próximo. É pé de igualdade. Até quando eu exorto, até quando eu me posiciono com alguém, o meu posicionamento é um posicionamento em amor, para gerar vida, para gerar crescimento, não para diminuir, não para o outro se entender como inferior, humilhado diante de mim, porque eu estou em pé de igualdade. Então, a gente precisa entender que essas pessoas não entenderam o que é ter a vida delas pelo governo de Deus. Eles estavam de fato o quê? Usando Deus. Você consegue imaginar o ser humano usando Deus como uma marionete? É o que eu mais vejo hoje em dia. Se eu abro uma rede social, é o que eu mais enxergo. E não é no mundo, é nos altares das igrejas. É nas pessoas que se dizem cristãs. Usam o nome de Deus, deturpam o nome de Deus, fazem coisas terríveis em nome de Deus, em nome de uma justiça de Deus, que na verdade é uma vingança humana, em nome de uma resposta de Deus, que na verdade é uma vaidade, um orgulho humano. Então essas pessoas aqui, elas estavam usando a Deus, mas não estavam sendo governadas por Deus. Então esse é o contexto, né, desse texto que a gente leu. Isso é só uma introdução, tá? Vocês já estão meio que assustados aí. É só uma introdução, gente, calma, sorria, tá tudo bem. Deus está falando com você com amor, e falou comigo. Tô falando com você porque eu não vou ficar só apanhando sozinho dentro de casa, né? Deus me bater em casa, eu vou falar, vou bater neles domingo. Vamos aprender junto, vamos sofrer junto. Então esse é o texto que está acontecendo aqui, e é o que Jesus está falando para essas pessoas. E há algumas lições que eu queria tratar com vocês. A primeira é que nem tudo que é feito é em nome de Deus.
Mateus 7:22 nos declarou aí o seguinte: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, profetizamos em teu nome expulsamos demônios, em teu nome não expulsamos demônios e realizamos muitos milagres. Ou seja, estão declarando isso, mas observe que aquelas pessoas estavam usando o nome de Deus, profetizavam em nome de Deus, expulsavam demônios, faziam milagres, mas Jesus não reconheceu aquilo como fruto de relacionamento. O fato do que a gente faz não significa que a gente é aquilo. Já ouviu muitas pessoas falar: não é só pregar, mas é viver aquilo que prega, né? Não é só falar, mas é viver aquilo que fala. Então Jesus não reconhecia aquelas coisas como fruto de relacionamento. O problema não era o expulsar demônio, o fazer milagre. O problema era qual era a motivação por trás disso. Por que você está expulsando demônio? Por que você está ministrando cura na vida dos outros? Né? A gente tem uma mania, às vezes tem um pastor daqui da nossa região que ele é cego, né? O pastor Enoque. E aí tem gente que às vezes olha para ele e às vezes pode ser contraditório. Às vezes dentro da nossa própria igreja a gente pode olhar e tipo pensar: pô, pastor cego, pô. Por que Deus não cura ele, né? Porque ele não ora sobre cura. Você nem sabe se o cara quer. O Enoque claramente, abertamente, ele fala para todo mundo: eu não quero ser curado, eu não quero, não tenho necessidade alguma, não vai mudar nada. Na verdade, se eu for curado, vai perturbar mais a minha vida. Eu nasci assim. Imagine uma pessoa que nasceu certo, vai ser tudo novo. Ele não quer ver, só que a gente às vezes faz o quê? Como crente, né? Cheio de espiritualidade, né? Para não dizer o contrário, a gente quer ministrar a cura na vida de uma pessoa que a gente nem sabe se quer aquilo, se é o que Deus quer para a vida dela, se é o que ela quer, se Deus que nos direcionou aquilo, ou só foi algo do nosso coração de tipo, a gente é muito cheio de ideia. Não, mas se a gente ministrar a cura, ó, Deus vai se manifestar, a glória do Senhor vai ser manifestada, o nome do Senhor vai ser glorificado. A gente pega coisas às vezes de outros contextos e quer encaixar tudo para todos os ambientes, para todas as pessoas, mas não é assim que funciona. E aqui está esse povo. O problema não era a atividade, mas era a motivação. Porque é possível usar o nome de Deus sem estar submetido à vontade de Deus. É como eu falei, é o que mais existe. Pessoas que não se submeteram à vontade de Deus, que não têm Deus como governador da sua vida, mas usam o nome de Deus para tudo. Para tudo. Que é desejo pessoal, que é ambição própria, por mal, por vezes por próprio mal. Né? A história da igreja em si é uma história complicada. Se você for ler, tem muita maturidade. Porque a igreja já matou muitas pessoas em nome de Deus no seu início, né? Era perseguida, mas por um momento perseguiu. E temos que ter maturidade para entender que não é porque as coisas acontecem que tudo vem de Deus. A palavra do Senhor nos diz que a vontade do Senhor ela é sempre boa, perfeita e agradável. E se ela era, ela ainda continua sendo. Ela não se altera, ela não muda. Então existe uma grande diferença entre fazer algo para Deus, fazer algo em nome de Deus, fazer algo porque Deus mandou. Nem tudo é a mesma coisa. Cada coisinha dessa existe uma enorme diferença e a gente precisa ter discernimento. Deus está nos convidando hoje à clareza, ao discernimento. Ó, Vila Pires, acorda. Acorda. Porque nem tudo que você escuta sou eu que estou falando. Pode vir da boca de pastor, de bispo, de profeta, de tudo, de presidente, de governo. Cuidado, porque nem tudo que você escuta, nem tudo que você vê sou eu. Podem estar falando meu nome, podem estar falando línguas estranhas na tua cara. Cuidado, tenha discernimento. Busque um relacionamento profundo comigo individualmente, para que você saiba discernir aquilo que vem de mim e aquilo que não vem. E aí a gente vai para o segundo ponto, porque o coração é enganoso. Jeremias 17:9 vai falar que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Então o maior perigo
não é quando a gente ou quando alguém tenta enganar os outros. Não é aí que está o maior perigo. A gente falava hoje de manhã, né, Helena, sobre aquela pessoa mentirosa, né? O maior perigo não está aí. Sabe qual é o maior perigo? Quando a gente consegue quando a gente engana a si mesmo e a gente toma realidades como verdades na nossa vida. É aí que está o perigo. Porque o nosso coração, ele é enganoso. Muitas vezes nós não mentimos conscientemente. Sabe aquela mentira que a gente acha que é coisa besta? Assim, aquele clássico, né? Tu dá um exemplo, tô em casa, Rafael adolescente, aí chega você, lendo lá na porta da minha casa, Rafael, chama seu pai, eu, vai lá, fala que eu não tô. Essas coisas bobas que a gente acha que é tudo uma besteira, mas às vezes a gente mente. A gente não mente nem conscientemente, nós simplesmente espiritualizamos aquilo que a gente decidiu fazer. Não, isso aqui não é errado não, isso aqui é tão bobo, isso aqui tem nada a ver, a gente espiritualizou. Não, Deus entende, Deus está entendendo por que eu estou fazendo isso. Nossa, tem um dia cansado, estou aqui cansado, estou aqui gripado, né? Falam que a gripe é pior que a dor do parto, né? Que a gripe masculina é pior que a dor do parto. Mano, eu adorei, tá vendo uma coisa que eu gostei quando eu vi na internet? Tava lá, o rapaz citando lá as 3 piores dores do mundo. Aí ele falava, 3º lugar, a dor do parto. Aí 2º lugar, gripe masculina. Eu falei, caraca, finalmente alguém me ouviu. E o 1º lugar, dor de garganta masculina, viu? Eu, quando tô gripado e com dor de garganta lá em casa, eu fico num dengo com a pastora Jéssica, que você não faz ideia. Ficou, meu amorzinho, cuida de mim, tô morrendo. Aí a gente passa a gripe um pro outro, ela fica gripada na semana seguinte, ou ficou antes de mim, e fazendo as coisas tudo, né? Na força, se vira nos 30. Aí eu, tô tão cansado. Fica lá com as crianças, tô gripadinho, ó. Homem é uma benção, né, gente? Mas então, muitas vezes nós não mentimos conscientemente, nós simplesmente espiritualizamos aquilo que já decidimos fazer. Primeiro a gente escolhe, depois a gente busca versículos para nos justificar, né? A gente pega textos soltos e fala, não, mas a palavra do Senhor diz que é isso. É Jesus que está falando que é isso, né? A gente pega muitos textos, a gente falando hoje na escola dominical sobre a reação que a gente tem, né, diante de pessoas que nos ofendem. Né? A gente costuma usar, Deus pertence à vingança, mas essa vingança que a gente está querendo é o quê? Que Deus acabe com a vida da pessoa, né? Mas a vingança de Deus não é o que a gente pensa, não é o nosso desejo, né? Da pessoa morrer, sofrer as mesmas coisas que a gente sofreu. A vingança de Deus, ela é justa, ela acontece de outra vertente, de um outro olhar, porque Deus nos vê como pessoas iguais. A igreja, né, falamos hoje de manhã também, não é lugar dos santos, é lugar dos pecadores. Assim como tem tanto pecador aí no mundo. A diferença é que você, talvez diferente daquele que está no mundo, está aqui buscando a melhoria. Está aqui buscando melhorar na sua vida, no seu relacionamento. Mas você está em pé de igualdade. Então a gente tem esse costume, primeiro a gente escolhe, depois a gente busca os versículos para justificar. Primeiro a gente deseja, a gente quer, e depois a gente chama isso de direção. As coisas acontecem, a gente fala, foi Deus que me direcionou. Eu fico imaginando Deus lá do céu olhando para mim, para a tua vida às vezes. Não, Lena, falei nada disso. Não foi eu que te dei isso não, hein? Se der ruim, nem vem botar na minha conta depois. Porque não foi eu que te entreguei isso. Não foi eu que falei para você ir por esse caminho. Você foi. Por vezes Deus tem muita misericórdia da nossa vida e nos honra em caminhos que a gente trilha e nos livra, né, de viver situações em caminhos que não foram caminhos que Ele falou pra gente ir. Mas isso não quer dizer que foi direcionamento dele aquele caminho, aquela escolha, aquela atitude. Então, pensando nessa questão que o coração é enganoso, precisamos entender que nem sempre o erro vai chegar para mim e para você com a aparência de pecado. Sabe como às vezes vai chegar para mim e para você? Com a aparência de ministério. Vai chegar para mim e para você com a aparência de oportunidade, com a aparência de bênção sobre a tua vida.
com aparência de revelação. Então tenha discernimento, igreja, porque nem toda voz é de Deus. Nem todo caminho que eu e você escolhe trilhar é Deus que está nos direcionando. Cuidado com o teu coração, porque ele é enganoso. E existe algo em mim e você chamado orgulho, desejo, que não é porque você se converte que isso some dentro de você. A palavra do Senhor nos diz que há uma constante briga entre carne e espírito. O Mateus pecador, ele está aqui, ó, sujo, podre, pregando para vocês, enquanto está o Mateus aqui, que também busca se santificar, lutando todos os dias contra esse Mateus. Eles estão aqui, e se eu não cuidar daquele que alimenta o Espírito, que faz Cristo viver em mim, é o outro que prevalece. Então, cuidado, porque o coração é enganoso. Terceira lição, e essa terceira lição vem como uma dica para mim e para você. A voz de Deus, ela sempre confronta a nossa carne. Sempre. A voz de Deus sempre confronta os nossos desejos. Uma das formas de discernir a voz de Deus é observar aquilo que ela produz em nós. Aquilo que Ele me falou, aquilo que Ele mandou eu fazer, o que isso está produzindo em mim? O que isso vai produzir através de mim? Isso é uma das maneiras de a gente começar a buscar entender e ter discernimento daquilo que é realmente de Deus para a minha vida, daquilo que é de mim para a minha vida, daquilo que são as pessoas me falando, né? Você vê que essa arte aí, ela tem 300 cabeças ali gritando para uma pessoa que está buscando só ir em direção à cruz, né? Então, às vezes a gente pensa, o mundo tem muitas vozes, muitas pessoas que a gente se relaciona, diversas opiniões, de diversas religiões, de diversos jeitos, atitudes. E uma das formas da gente discernir a voz de Deus é observar aquilo que ela produz em nós, porque a nossa carne, os nossos desejos, normalmente vão nos conduzir para conforto. Quem aqui quer ter uma vida mais confortável? Só eu? Ficaram com medo de levantar, né? Fica com medo não, gente. Não tem nada de errado. A nossa carne, os nossos desejos vão nos conduzir para uma vida de conforto. Quem gosta de ter reconhecimento naquilo que faz? Só eu? Conforto, reconhecimento. Quem gosta de ter um pouquinho do controle da sua vida? As vozes da nossa carne normalmente vão nos conduzir para isso: conforto, reconhecimento, controle, satisfação própria, né? Sabe quando você come aquele lanche, nossa, isso me satisfaz. Você faz aquela viagem, nossa, isso me satisfaz. Eu brincava com a minha irmã, que ela estava numa fase de tristeza. Ela viajava e ficava feliz na viagem. Aí ela voltava para casa e falava, ai, tô triste. Aí eu falei, minha filha, então você vai ter que viver viajando. Vira blogueira e vai viajar, conhecer os pais, que aí você vai estar constantemente realizada, satisfeita, feliz, né? Porque, tipo, as situações que a gente vive na nossa vida, a rotina nos cansa. Não tem nada de errado nisso. Às vezes a rotina nos cansa, os filhos nos cansa, o trabalho nos cansa, o marido, a esposa nos cansa. Às vezes a gente cai numa rotina que isso acontece, mas a gente precisa começar a tentar ouvir a voz de Deus, porque muitas dessas coisas que tem a ver com a nossa satisfação própria é fruto do nosso orgulho. E o orgulhoso não tem lugar no reino de Deus, né? O orgulhoso não tem lugar no reino dos céus. A gente fica muito querendo coisas que são só nossos desejos. Se as coisas fogem do nosso controle, a gente não consegue encontrar satisfação, felicidade. Então a nossa carne vai nos conduzir para essas coisas, mas Deus frequentemente nos conduz para renúncia. Abra mão, né? De vida, né? Qual a mensagem do Evangelho? Abra mão, divida o pão, chore com aquele que chora, se alegre com aquele que se alegra. Deus nos convida à renúncia, à obediência, à dependência.
Quem está na escola dominical tem visto muito sobre isso, né? O mundo vai falar uma coisa e Deus vai nos dizer: confia em mim. Entregue o controle da sua vida na minha mão, Júlio. Para, homem, de querer controlar a sua vida. Confia o controle da sua vida nas minhas mãos. Porque eu sei todas as coisas, eu sou o dono da sabedoria, eu vou cuidar muito melhor. Eu vou direcionar muito melhor essa tua vida. Então Deus frequentemente, a voz do Senhor nos conduz para a renúncia, a dependência, para a cruz. Lembra de Lucas 22? Pastora Jéssica, consegue projetar aí Lucas 22, Lucas capítulo 22, verso 42? Olha só o clamor de Jesus no Monte das Oliveiras. Lucas capítulo 22, verso 42. 22, 42. Olha lá: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. O que esse texto nos revela? Que Jesus, ele queria não sofrer aquilo que ele ia sofrer. O Jesus humano, no momento de oração, de clamor, ele pede ao Pai: se possível, afasta de mim este cálice. Ele sabe que ele ia passar por um sacrifício, por uma realidade que ele nunca viveu. E eu não estou falando do sacrifício físico não, tá? Das costas surradas, dos pregos nas mãos. Mas é o sacrifício espiritual de carregar sobre si o peso do pecado de toda a humanidade. Um homem que era santo, perfeito e justo. Ele não sabia o que era pecado. Sabe quando algo vai acontecer na sua vida e você não tem noção do quanto aquilo vai te causar dor, né? Vou trazer um exemplo muito básico. Jéssica, na primeira gestação, gritou loucamente, não sabia como que era a dor do parto. Beijava as enfermeiras, eu lá do lado não queria me beijar, não queria me agarrar. Agarrava as enfermeiras, beijava os pescoços das enfermeiras. E eu com vergonha, eu falava: calma, larga as enfermeiras, mulher, agarra eu aqui. E as enfermeiras: meu Deus, Jéssica grudando no pescoço das mulheres. Louca de dor, não sabia. Já na dor do Theo, já no parto do Theo, ela já tinha consciência de como era. Então ela se prepara, né? Ela, ó, acho que aqui ainda é a hora, aqui eu ainda consigo respirar. E aí foi outro parto, né? Foi outra Jéssica, completamente diferente. E aqui Jesus, ele não tem a consciência do pecado, até hoje. Ele é santo, ele não tinha consciência, ele nunca pecou. E ele ia levar sobre si não só a dor de um pecado, mas de todo o pecado do ser humano. E ele pede para Deus: Pai, por favor, se você puder, afasta de mim esse cálice, porque eu não sei como é isso. Acho que isso vai acabar comigo, não sei. Mas o que ele conclui na sequência? Mas contudo seja feita a tua vontade. Deus não é um Deus que ele vai falar coisa para mim, para você, Flávio, e não vai querer, vai te ouvir. E você tem todo o direito de expressar aquilo que te incomoda ao Senhor, aquilo que é dor no teu e no meu coração. Mas nós que nos submetemos ao governo de Deus, independente da resposta que vamos ouvir Ele, nós sempre estaremos dispostos a viver aquilo que é a vontade dEle, aquilo que é querer dEle, por entender que a nossa vida no governo dEle flui de uma maneira muito melhor do que no nosso governo, do que no nosso controle. Então Jesus está aqui, ó: não se faça a minha vontade, mas a tua. Você sabe qual é a minha vontade. Jesus está falando qual é a vontade dele para Deus: afasta de mim, mas contudo faça a tua vontade, faça o que você decidir. E a maior prova de que Jesus estava ouvindo o Pai foi que ele abriu mão da própria vontade. Jesus, ele tinha vontade de se afastar daquilo, mas ele abre mão, ele escuta a vontade do Pai e ele segue o propósito, porque a voz de Deus nem sempre confirma os nossos desejos. Tome muito cuidado se você acha que você é uma pessoa super abençoada por Deus e que Deus abençoa no final de semana, tá? Porque às vezes não é ele não, é você mesmo, ou são as pessoas. Porque nem sempre tudo que a gente buscar a Deus, nós teremos uma resposta que confirma o desejo do nosso coração. Mas sempre teremos resposta que vai nos levar a um lugar
de mais intimidade com Ele, de mais proximidade com Ele, de cumprir mais o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Porque muitas vezes a voz do Senhor, ela vai nos confrontar. E aí fica uma pergunta para vocês nessa noite: se Deus dissesse não hoje para aquilo que você mais deseja, você ainda o seguiria? Vocês refletirem por alguns segundos. Se Deus falasse não para aquilo que você mais deseja no teu coração hoje, você ainda o seguiria? E sabe qual é o pior dessa resposta? Porque a resposta dessa pergunta revela nessa noite quem que está governando o teu coração. Se Deus falasse não hoje para você, Elias, naquilo que você mais deseja, você ainda permaneceria? Você ainda o seguiria? Se a resposta é não, ainda não é Ele que governa o teu coração. Ainda não é Ele que está governando a tua vida. Quarto ponto: o relacionamento é mais importante do que as experiências espirituais. Mateus 7, Jesus não disse: vocês nunca trabalharam para mim. Jesus não falou para esses homens: eu não vos conheço porque vocês nunca fizeram nada em meu nome. Vocês nunca trabalharam para mim, vocês nunca foram lá na igreja. Ele disse: eu não vos conheço. O problema é simplesmente a ausência de relacionamento. Eles tinham obras, tinham dons, tinham atividade, né? Sabe aquela igreja que a gente vê cheia de atividade, lotada, né? A Nina falou isso aqui hoje no começo, né? Os bancos cheios. Deus me livre de ter bancos cheios e pessoas vazias. Deus me livre, né? Pessoas cheias de dons, né? Cheias de atividades, cheias de obras, mas sem intimidade com Deus. Não quero. Não precisa vir, né? Uma das minhas últimas pregações antes de sair como de seminarista de Vila Conde, o pessoal até hoje lá brinca, diz que eu mandei o povo para fora da igreja. Que eu falava sobre isso. Você está aqui perdendo tempo sendo religioso, não precisa vir. Não vem esquentar banco, não vem fazer volume. Eu não quero gente que faça volume. Eu quero gente que tenha intimidade, gente que se reconheça como pobre espiritualmente, como a gente está aprendendo na escola dominical, miserável, que se apresenta diante de Deus sabendo que não tem nada para oferecer, chora com essa realidade e se submete a Ele. É pessoas assim que Deus procura. É pessoas assim que eu quero que encham esses bancos. Não religioso, não hipócrita, não precisa. Pode continuar lá fora. Vai ser um mundo dentro da igreja, não precisa. Então o problema aqui era a ausência de relacionamento, porque essas pessoas faziam as obras, tinham muitos dons, mas não viviam de fato, Bruna, um relacionamento com Deus, uma intimidade. Não conheciam. A voz de Deus, ela é reconhecida só por quem anda perto dele. Olha só o que diz João, capítulo 10, versos 27. Coloca aí, pastora. Vai nos acompanhar. João, capítulo 10, 27, vai nos falar o seguinte: as minhas ovelhas, vamos lá, ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Não tem como separar aquele que está cuidado, né, guardado no rebanho desse pastor. Ele sabe qual é a voz do pastor. Ele sabe qual é a voz daquele que guia. Então, se temos tendo muitas crises em relação daquilo que é voz de Deus e daquilo que não é, nós precisamos parar a nossa vida hoje e olhar se estamos neste rebanho, e olhar se estamos nesse ambiente. Porque as minhas ovelhas, assim diz o Senhor, elas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. O que Jesus falou para esse pessoal aqui? Que Ele não vos conhece. Mas as ovelhas, Ele conhece. Elas ouvem a voz do Mestre e elas seguem. A voz de Deus é reconhecida por aquele e aquela que anda perto dele. Por isso, pastor, estou tendo dificuldade para ouvir a voz do Senhor. Busque mais relacionamento. Busque mais uma vida de intimidade. Pare de priorizar tempo, trabalho, relacionamentos com pessoas. Pare de priorizar. E aí, desculpa, vou exagerar, mas tem que ser assim. Pare de priorizar o relacionamento com teu filho. Pare de priorizar o relacionamento com teu marido, com a tua esposa, se você está esquecendo de se relacionar com Deus.
Se está tomando um lugar que pertence a Deus, pare hoje. Porque quanto mais você se afasta, mais você não reconhece a voz dele, mais você não escuta a voz dele, mais você confunde aquilo que é voz dele e aquilo que não é, mais você se perde e vai se perder por um caminho que depois você vai querer colocar as coisas, as consequências na conta de Deus, mas não foi ele que te direcionou por lá. Então busque esse relacionamento, porque quem conhece a voz do pastor não vive correndo atrás de outras vozes. Sabe quando você quer mais de opinião para as coisas da tua vida? Na nossa vida espiritual não é assim que funciona. Eu não vou consultar Deus e depois consultar Buda, e depois consultar outra religião, e depois fazer um movimento dos meus chakras. Eu não faço essas coisas. A partir do momento que eu tenho a realidade que é Deus que governa a minha vida, aquilo que Ele fala me basta. O que o Paulo declarava? A tua graça, Senhor, me basta. Aquilo que o Senhor fala sobre mim me basta. Aquilo que a Bíblia diz sobre mim me basta. Aquilo que Ele me direciona me basta. Eu não preciso de outras opiniões, eu preciso ouvir a voz do Senhor. A opinião que eu quero, a opinião que eu preciso é a voz dEle, essa voz que me guia para aquilo que Ele tem para a minha vida. E aqui eu concluo, gente. Nem toda voz é de Deus. Saia daqui com essa certeza nessa noite. Nem toda oportunidade é de Deus. Nem todo sentimento que tem no teu coração é de Deus. Nem toda porta aberta é de Deus. Nem toda convicção que você gera dentro de si é de Deus. Nem todo relacionamento que você vive, que você investe é de Deus. Tem muita coisa que é só desejo do teu coração. Às vezes é apenas desejo do nosso coração. Às vezes é só o nosso coração tentando realizar os nossos desejos e usando uma linguagem espiritual de: é aqui que Deus quer que eu fique, é isso que Deus quer que eu faça, é isso que Deus quer que eu tenha, é isso que Deus quer que eu possua. Por isso a pergunta, volto lá no início do sermão, não deve ser: o que eu quero que Deus aprove na minha vida? O que eu quero, não deve ser essa pergunta. O que eu quero que Deus aprove? O que eu quero que Deus fale para mim? Mas a pergunta deve ser: Deus, o que você quer de mim? O que você realmente quer de mim? Como eu posso te servir? Como eu posso te adorar? Como eu posso ser um instrumento em tuas mãos? Porque no final da caminhada, gente, o que importa não será quantas vezes nós usamos Deus, quantas vezes nós curamos em nome de Deus, quantas vezes nós manifestamos, né, e realizamos sinais e milagres e maravilhas no nome de Deus. No final, o que importa é saber se a gente conhece a sua voz e se vivemos a sua vontade. O maior engano espiritual não é estar distante de Deus, mas é pensar que a gente está seguindo a Deus quando a gente está seguindo os nossos desejos. Tome muito cuidado nessa noite. Deus, ele vem nessa noite para te alertar. É como que quer conduzir o filho. Você tá perdidinho, Leilão. Ó, Verônica, tá perdidinha. Deixa eu te direcionar, isso aí vai dar ruim. Esse caminho que você tá fazendo, essas escolhas que você tá tendo. Ó, Eugênia, não é bem assim não. Se você continuar por aí, vai dar ruim. Então eu tô vindo nessa noite para te alertar. Cuidado, as vozes que têm alcançado seus ouvidos e seu coração. Porque o maior engano espiritual é esse: achar que está seguindo a Deus quando a gente está seguindo apenas a si mesmo, apenas aquilo que é conivente pra gente, aquilo que é o nosso desejo, que é a nossa vontade, aquilo que faz sentido pra mim. Faz sentido pra mim, eu acho que é isso, né? O Espírito vive em mim, eu acho que nem deve ser eu que tô testificando, deve ser o Espírito que está testificando dentro de mim. Tome muito cuidado. Eu encerro com a frase que Deus trouxe a minha atenção durante essa semana, para que fique na sua mente. Quando a satisfação pessoal se veste de espiritualidade, vai ser sempre difícil diferenciar a voz de Deus da voz do nosso próprio coração, porque nem tudo que a gente chama de direção de Deus veio dele.
mas pode ser apenas um desejo seu disfarçado de fé. Cuidado. Deus, Ele vem nessa noite para falar para mim e para você, Vila Pires, cuidado. Vocês podem estar mais perdidos do que vocês pensam. Vocês podem estar mais fora do caminho do que vocês pensam. Então cuidado. Ouça a minha voz. Pratique aquilo que eu falo. Exerça aquilo que eu te chamei para fazer. Porque as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. E eu as conheço. E elas me seguem. Nós não seguimos a igreja metodista. Nós não seguimos líderes religiosos, governos dominantes. Nós seguimos a pessoa de Jesus Cristo. E olha qual foi o caminho que Ele fez. Bota a capa aí, Jéssica. O que tem lá no fundo? Vocês conseguem ver? Tá bem ruizinho, né? Uma cruz. Ele caminhou para a cruz. O caminho do Evangelho é a entrega, é a rendição, é o abrir mão, é o comprometimento com aquilo que é muito maior do que qualquer coisa que eu e você possamos possuir nessa terra. Então, ouçam a voz de Deus nessa noite. Não é do pastor Mateus não, tá? E te convido, ora em casa, porque se eu estiver falando alguma besteira, Deus fala com você e Ele pode te responder. Mas ouçam a voz de Deus, para que nós possamos ser encontrados por Ele, assim que Ele chamar o nosso nome. E nós não venhamos ser como esses aqui, né? Que no final no juízo final, nos últimos dias, se apresentarão diante do Senhor e Ele vai dizer: eu não vos conheço. Deus me livre dessa realidade, mas que eu seja aquele que Ele conhece, aquele que Ele chama pelo nome e aquele que vai participar da nova criação que Ele tem para nós. Amém? Essa é a palavra de Deus para mim e para a sua vida. Que você seja alcançado e alcançada por essa palavra. Que seja uma palavra que realmente transforme o teu coração e mude as suas atitudes de hoje em diante. É uma palavra de amor, não é exortação não. Eu sei que quando vem palavras assim, você fica muito quietinho, muito acolhidinho assim, mas é uma palavra de amor, né? Deus, até quando nos trata, nos exorta, Ele nos exorta em amor para o nosso bem, para que a gente possa desfrutar de tudo aquilo que Ele tem para mim e para a tua vida. Amém?